Fala rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero falar sobre... Vou fazer, não é um react, né? Eu vou fazer aqui sei lá se é análise, eu não sou analista para fazer análise, né? Então, não sou psicólogo para fazer nada disso. Acho que quem faz é biomédico, faz análise, né? Enfim, não sou. Então eu vou fazer um review aqui, não sei se também posso chamar assim, se é algum tipo de preconceito, discriminação, não sei. Mas eu vou dar minha opinião sobre uma mulher que foi no Pânico. Já vão me chamar de estar atacando mulher. E se eu falar que eu vou fazer reagir a alguma mulher, fodeu. Já vai vir, já sei com certeza que vão tentar falar que é um ataque. Mas foi uma candidata a um cargo, vai fazer umas 2 semanas no Pânico, e ela deu uma frase. São várias frases que ela soltou, que se eu fosse fazer um react eu ia ficar umas 4 horas falando. Então eu vou pegar partes e vou fazer um react. Uma das frases interessantes que ela fala, ela usa bastante. Ela usou todas as 38 estratégias para se vencer um debate. Ela usou todas. E uma hora ela fala assim pro Sami. Ela fala assim, por que a riqueza, o dinheiro, eu não lembro se ela falou riqueza ou dinheiro, quer ver? Deixa eu ver aqui se ela pega, deixa eu ver aqui. Por que a riqueza não fica com o trabalhador? Olha, hoje em dia tem diversas empresas que dão 80% de comissão para o trabalhador, que dá 51%. Então, se ele já dá 51% para o trabalhador, é porque a riqueza está ficando com o trabalhador. Pelo menos a maioria. Então, o dono está ficando com menos. Só que o primeiro ponto que eu quero comentar é o seguinte. Essas mesmas pessoas que reclamam, elas não reclamam, elas reclamam indiretamente. Elas questionam, mas ali no questionamento delas tem muita raiva, tem muito ódio, tem muita crítica no questionamento. O engraçado é que essas pessoas falam de... Elas tentam empurrar a goela abaixo. Ela é uma pessoa muito inteligente, malandra e esperta. Muito. E ela fica tentando empurrar a goela abaixo das pessoas. Eles vão criando, na verdade eles vão criando, eles vão asfaltando, eles vão pavimentando para que quando um político da ideologia dela, do grupo dela, chegar no poder, ele consiga fazer certas leis que ainda não está sendo debatida. Então vai debatendo X para colocar Y em prática. Pode perceber que 99% dos políticos fazem isso, que debate X, mas na verdade é o Y que eles querem. Então fica fingindo que é o Y, que eles defendem, que é isso, que é aquilo, mas na verdade está muito longe daquilo. Aquilo ali é só uma pavimentação, uma das coisas da pavimentação. O Estado, eu já falei aqui, diversos vídeos meus, você vai ver eu falando isso. O Estado ele fica com mais de 40%, ó, carga tributária média no Brasil. Se não me engano, ó, carga tributária média. Tá aqui, ó. A carga tributária brasileira subiu de 31,77% do PIB em 2020 para 33,90% em 2021. Aí tá aqui, ó, tem uma matéria do Senado. Por que a fórmula de cobrança de imposto no Brasil piora a desigualdade social? Postado no dia 28/5/2021. Carga tributária, tá, ó, é quase a dobro da média do BRICS. Enfim, ó, cadê? 33,9% em 2021. Em 2022 a gente vai bater aí fácil os 35%. Então, olha o tanto de imposto que a gente paga. O governo, ele é o maior patrão de todos. Ele é o maior... Se as pessoas querem falar de opressão, querem falar de exploração, engraçado que essas pessoas aqui, elas adoram criticar que o patrão é isso, que o patrão é aquilo, que o patrão é aquilo, e o Estadão fez uma matéria esses dias. Eu vou até pegar aqui, ó. Estadão, salário, acho que é donos, né? Quer ver? Ó, quase 90% dos empreendedores, ó, tá aqui, ó, não tem funcionários e metade ganha só um salário mínimo. Dados do Sebrae mostram que o país tem cerca de 30 milhões de pessoas com um empreendimento próprio, sendo
apenas 11 milhões de mês, né? Do Estadão, dia 14 de agosto de 2022, às 5 horas da manhã. Então, assim, lá na oficina, quando eu estava lá na pedreira, em 2014, meu irmão falou, Renan, a gente vai colocar, quando o meu irmão tinha comissionado, parou de comissionar, ele veio comissionando de 98, aí ele veio comissionando, parou em 2002, voltou a comissionar em 2007, parou em 2011 e voltou em 2014. E quando voltou, antes não era escalonado a comissão, era fixo. Você é tanto por cento, você é tanto por cento, você é tanto por cento. Beleza. Quando voltou, eu já tinha feito 2 anos de administração na EMB e eu tive muitos professores com muitos exemplos. Graças a Deus eu estudei numa época que a gente falava zero de política. A gente só queria estudar e zoar na faculdade. Então o professor ele tinha mais tempo para falar de coisas realmente interessantes. Lá vai vir as pessoas, mas política é muito interessante para você, para mim, não sei se é muito. Para mim, política, se tivesse um chip na minha cabeça para eu desligar a política do meu cérebro, eu faria. Tomara que o Elon Musk coloque essa função no chip cerebral dele, desligar, que a gente esqueça tudo falar de política. Tomara que ele coloque isso, para a gente não ficar falando muito disso e voltar a viver normalmente. Então, a gente voltou escalonado. Eu falei pro meu irmão, pra gente escalonar a comissão e tal. Colocamos de 10% a 90%. Tudo, obviamente, quando a gente foi, desde 2014, a gente só contrata pessoas, quem está assistindo sabe, quem trabalhou com a gente sabe disso, quando a pessoa ela faz um acordo entre nossos advogados, o advogado do meu irmão, na verdade, o advogado da empresa, o advogado da própria pessoa e, na época, o advogado do sindicato. Tinham 3 advogados para fechar um acordo. Olha, ele vai receber 10% se ele bater isso aqui, se ele fizer isso aqui, se ele vai conseguir 15%, 20%, 25%, 30%, tudo escalonado, até 90%. Nesse contrato existem responsabilidades, compromissos, direitos, deveres, existem tudo, obrigações, tem tudo, não só isso, mas um monte de coisa. Então, quer receber 90%? Beleza. 90% do lucro líquido. Lucro líquido, não é de faturamento, nem de margem, nada, é lucro líquido. Sobre o lucro líquido, a auditoria, foi quando a primeira vez que a gente contratou a auditoria nos dá o relatório, nos dá 500 mil páginas, fala, isso aqui vocês tiveram isso aqui de lucro líquido. Aquele lucro líquido, 90% é dividido. Então, e principalmente de peça. Chegou no final do mês, quanto que o mecânico vendeu? Isso, a auditoria, desde 2014, mensalmente, ela nos tem que mandar um relatório para a gente fazer o fechamento de salário. Manda um relatório. O mecânico vendeu tanto, a margem dos produtos foi tanto, 20 foi num, 15 em outro, 80 em um, margem dos produtos, teve mês que gastou mais de água, mais de luz, enfim, ela não manda relatório. Auditoria, tanto é que o nosso ERP foi escolhido depois que a auditoria a gente queria. A gente estava em. Quando a gente foi escolher, a gente escolheu 3 ERPs. A auditoria negou todos. A auditoria falou: não, esses ERPs não têm essas funções, isso, isso e isso. Aí a gente comprou não, né? A gente paga mensalmente um ERP customizável, customizado, para criar campos específicos para a gente, para a auditoria, que faz interligação direto com eles. Enfim, então, tudo tem deveres. Você quer ficar com 90% porque você é o trabalhador, já que você é o esperto, você é o inteligente, você que produz tudo, você vai ficar com 90%, mas você precisa ter mais responsabilidade. Porque não adianta você querer receber 90%, sendo que a responsabilidade está no meu rabo. Se você quiser que a responsabilidade esteja no meu rabo, eu fico com mais parte da comissão. Então você quer montar o orçamento, você quer fazer orçamento, cotar peças, montar o orçamento e repassar para o cliente, eu vou fazer isso, o mecânico me fala, eu vou fazer isso. Você fica com 90%. Obviamente não são só essas três funções, são mais coisas. Então você quer fazer tudo isso? 90, tá lá. Todo mundo tem uma tabelinha, todo mundo recebe antes de ser contratado, olha, para receber
Você quer... Renan, esse carro aqui, o mecânico chega pra mim e fala, Renan, esse carro aqui vai dar merda. Eu não quero. Eu quero que você passe pro cliente tudo. Vai receber 10%. Então, tudo depende das responsabilidades. Você quer ter mais responsabilidade? Você vai ganhar mais. Não vai ter problema. Você quer assumir, ó, o faturamento da empresa está caindo. O faturamento da empresa está caindo, você tem que fazer o faturamento da empresa subir. Quer ganhar 90%? Vai ter que agir mais como dono e menos como funcionário. Ah, Renan, eu quero que se foda. Pau no seu cu, você que tem que correr atrás de cliente, eu vou ficar aqui só esperando para fazer serviço. Vai receber menos. Não vai receber nem 50%, não vai receber 40%, não vai receber 30%. Não é? Quer se responsabilizar? Quer você mesmo fazer o pós-venda? Você mesmo fazer campanha? Quantas vezes você está publicando a empresa? Quantas promoções você criou? Quantos clientes novos você prospectou? Quantos tipos de serviço você fez? Quantas peças você vendeu? Quantas mercadorias e de quais marcas? Qual é a média da margem? Então, quer ganhar mais? Mais responsabilidade. Quer ganhar mais? Perca mais cabelo. Perca mais cabelo, você vai ganhar um pouquinho mais. Então tem que se estressar um pouquinho mais. Então, o trabalhador, ele fica. Ele fica, pelo menos com a gente. Com os outros eu não sei, não estou nem aí com a empresa dos outros. Não cago regra na empresa dos outros, muito menos tente ser falso moralista. Na sua empresa faça o que você quiser. Mas com a gente é acordado. Se você quiser vir trabalhar comigo, na minha oficina, onde tem 4 mecânicos, advogado. Você vai ter que ter um advogado, porque a gente vai acordar. Porque depois, para não falar, o Renan e o advogado dele me enganou na hora da contratação. Não. Então, se você vai vir com advogado, a gente vai fazer, na verdade, a gente vai fazer a seleção, né, o processo seletivo, a gente faz o processo seletivo, olha, você foi contratado. Mas no processo seletivo, a gente vai avisando. Se você for contratado, você precisa trazer um advogado. O advogado você precisa trazer, um advogado da sua família, um amigo, todo mundo tem um amigo advogado, um amigo delegado, alguém do PCC. Você pode ter certeza que 99% da família brasileira, você vai conversar com ele, tem um advogado, tem um médico, tem não sei o que, tem alguém do PCC, tem um policial, tem alguém... Mas com certeza, você começa a conversar, não, tem um primo que é do PCC, eu tenho um não sei o que é advogado, que não sei o que. Sempre tem, sempre. 99% da população tem alguém na família. Então, com certeza você vai ter um advogado que é muito melhor do que o meu, mas assim, absurdamente melhor do que o meu, mais inteligente, mais estudado, mais experiente, mais rico, tudo. Então, vai ser contratado? Traga seu advogado na empresa, vai conversar com o meu, nós 4 na mesa e vamos conversar. Olha, isso aqui, essa comissão, isso aqui, isso. Concorda? Concordo, tudo bem. Para depois, no futuro, ai, eu trabalhei naquela empresa, meu dono montou em mim. Peraí, mas o contrato, o seu advogado não leu o contrato? O seu advogado não disse que você poderia assinar? Não disse que tá justo, tá honesto, tá ético, tá moral? Você não disse? Então, assim, eu aprendi isso com meu irmão. Até hoje a gente evitou, só para vocês terem uma ideia, desde 2014, quando meu irmão começou a fazer isso, e começamos a fazer isso na rede inteira, desde 2014 acho que tomamos processo de 3 ou 2 funcionários até hoje, desde 2014. Porque vai diminuindo. E dos 3, acho que 3, acho que foi 3 ou 2 que tomou até hoje. Um perdeu. Teve que pagar 4 mil reais. Foi um acordo onde meu irmão pagou 4 mil reais. Os outros 2 ganharam. Se não me engano, acho que foram 3 processos. Então, assim, vamos evitar dor de cabeça, gente. Você não quer ter dor de cabeça, eu não quero, ninguém quer ter, ninguém gosta de dor de cabeça, ninguém, a não ser o advogado que gosta que as pessoas tenham dor de cabeça para chamar eles. Então, ninguém gosta, as pessoas não gostam de dor de cabeça, as pessoas querem ter paz na vida. Então, para ter paz, coloca tudo por escrito, na frente do advogado, porque ele sabe da lei, ele conhece a lei. Então, pelo menos eu acho que conhece, né? Então, ele tem que conhecer a lei. Então, faz tudo esse acordo. Então, o trabalhador, ele fica com mais. Os meus vendedores, os vendedores de mercadoria em geral, produto alimentício, produto eletrônico, roupa, eles estão lá vendendo. Eles também são escalonados, não da mesma forma que mecânico, mas eles também são escalonados, porque eles não prestam mão de obra, eles não vendem a mão de obra deles. Eles vendem, na verdade eles vendem a mão de obra deles, né, porque é um serviço intelectual que eles têm que vender. Mas eles vendem produto, logicamente, com o intelectual que eles empregam naquilo, que eles colocam naquilo, inteligência, força de vontade,
ser o humor, eles usam humor na venda. Então, lógico que um tem um humor diferenciado, um vende mais do que o outro porque insiste mais, porque convence mais, porque a voz é mais bonita, porque tem certos tipos de estratégia melhor. Então, sim, eles vendem, só que eles não cobram a mão de obra separada. Eles usam o intelectual para vender a mercadoria. Beleza, também eles vendem serviço, mas eles vendem serviço dos nossos outros prestadores de serviço. Na blindadora, na funilaria, enfim. Então, eles também, os vendedores também são escalonados. Olha, se eu, Renan, tiver que cotar mercadorias para comprar para a empresa, eu colocar a margem, porque na verdade eu não coloco, porque na verdade quem coloca é o sistema, mas os vendedores, eles sabem disso, quem trabalha comigo, que eles podem usar a margem que eles quiserem. Tem um mínimo, eu tenho um mínimo de margem, um mínimo. Usando acima daquele mínimo, eles podem usar, ah, Renan, esse cara aqui tem mais dinheiro, posso colocar mais margem? Faz o que você quiser. Se quiser colocar 500% de margem, coloca. Se você acha que vai conseguir vender, então, puta, o meu Dell G3, o meu Dell, esse G3 que eu acabei de comprar, começou a fazer barulho na ventoinha. Não sei se vocês vão ouvir. Eu vou ter que desligar essa ventoinha.